irmãos, bom dia. Quero lhes convidar para que abramos a palavra de Deus no Salmo 114, por favor. Livro dos Salmos, Salmo 114. Livro dos Salmos, Salmo 114. Está escrito assim na palavra de Deus: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, mais uma vez pedimos que o Senhor nos abençoe com a Sua graça. Daqui a instantes estudaremos essa passagem e pensaremos nela com o temor que sempre fez parte dessa igreja. Agora, mais uma vez, que o Teu Espírito nos abençoe para compreendermos a pureza e a profundidade da Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor nos ensina através dela. Em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de estudarmos o texto, cantemos um hino ao Senhor, um hino que celebra a glória do Senhor. Este salmo fala da glória do Senhor. E este hino que nós cantaremos agora fala da glória do Senhor. Fiquemos em pé e cantemos e glorifiquemos e façamos desse instante um hino ao Senhor.
Nos assentemos, por favor, e continuemos no Salmo 114. Mantenha a Bíblia aberta, por gentileza, no Salmo 114. Vou pedir a um dos diáconos que possa trazer um copo de água, por gentileza. Quando você ouviu a leitura dessa palavra, meu irmão, minha irmã, você foi levado ao tempo em que o Senhor manifestou grande poder, retirando o povo amado dele da escravidão do Egito, aqui dito como povo de língua estranha. Quando você vê o primeiro versículo do Salmo 114, está escrito: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Este povo de língua estranha estava escravizando o povo de Deus. E quando a gente lê que Israel saiu do Egito, nós precisamos reconhecer que Israel foi saído do Egito. Lendo o texto, parece, na língua portuguesa, né? Parece que ele poderosamente saiu. Mas você sabe que ele não tinha poder para sair. O Senhor conduziu. Então, lendo estes textos, nós vamos perceber verdadeiramente quem é a maravilha do Êxodo e o que é a ação de Deus. Muito obrigado, irmão. E o que é Deus em suas ações. Parece que foi Israel que saiu, mas sabemos que foi Deus quem tirou. Então essa é a primeira leitura que eu gostaria de deixar aqui no Salmo, para que nós pensássemos, e nós já voltaremos a essa ideia, que muitas vezes pensa-se que o homem faz alguma coisa, mas a teologia nos mostra que quem faz é Deus. A outra ideia, dos versículos 2 até o versículo 6, é que aconteceu uma transformação. A transformação é que aquele povo que antes era escravo de Faraó, Judá e Israel, ao saírem do domínio que o Egito e que Faraó lhes impunham, esse povo se tornou o local da habitação de Deus de uma forma que Judá se tornou o seu santuário, diz o texto, e Israel o seu domínio. Duas áreas muito interessantes foram desenvolvidas aqui: a da religião e a área do domínio do reino de Cristo na terra. Então, nós temos no Salmo 114, além de no versículo 1 compreendermos que às vezes o homem faz seus planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus, nós também temos o que é a transformação que Deus faz. Judá não imaginava que ela seria o santuário de Deus no deserto. Israel não imaginava que ela sairia da situação de escrava de um reino para propor um novo reino ao mundo, um reino que teria seus domínios expandidos, inclusive com os seus reis. Dentre eles, Salomão, o mais proeminente, mas tivemos outros reis, como Davi e como Saul, e muitos outros reis depois. Então, os atos de Deus são surpreendentes. Mas de uma forma ainda mais surpreendente, o Salmo nos mostra como foi que a existência reagiu aos atos de Deus. Veja nos versículos 3 para frente. O mar
fugiu, diz o texto. Ou seja, dentre os grandes atos de Deus, a libertação de Deus foi tão poderosa. É claro que aqui nós estamos lendo uma figura de linguagem, uma demonstração, quase uma demonstração poética de como a natureza reagiu aos atos de Deus. O mar, quando percebeu, e eu vou seguir nessa explicação do texto de uma maneira poética ou dentro de concepções de poesia, por exemplo. O autor parece dizer, quando o mar viu que Deus estava operando, não reteve o povo lá. O mar disse, Deus está conduzindo esse povo para este lugar. O mar viu isso e fugiu. Quando o Rio Jordão estava lá, pronto para cumprir o seu propósito, ser o Rio Jordão onde águas correm, novamente ele torna atrás para o povo entrar na terra. Os montes, diz a palavra, saltam como carneiros, as colinas como cordeiros do rebanho, quase que numa expressão de glorificação ao Senhor. É uma figura de linguagem. É estranho pensar montes saltando. Você não verá montes saltando. É o autor do Salmo dizendo, olha como a natureza reage. Que tens, ó mar, que foges, que tens, Jordão, que tornas atrás, montes que saltam. O salmista está querendo conversar, se assim fosse possível, com o monte, com o carneiro, com o rio ou com o mar, porque o próprio salmista se impressiona com a resposta da natureza aos desígnios de Deus. E então, o versículo 7 e o versículo 8, que são os dois versículos que eu quero utilizar e pensar um pouquinho mais neles aqui com os meus irmãos, nesta brevíssima devocional, não mais do que 10 minutos a partir de agora. É essa palavra do versículo 7, estremece. Quando eu olho para trás, tudo parece estar tão estremecido, tudo parece estar tão alvoroçado. Primeiro, não era possível aquele povo sem força sair daquele lugar. A força já estremeceu a Faraó de tal maneira que todos eles sucumbiram no mar. Deus já havia abalado de tal maneira aquela região que não haveria em qualquer lugar daquela região que não se soubesse que um povo atravessou o mar a pé enxuto por um poder que não estava nele. Tudo já era abalado, porque escravos passaram a ser livres. E o libertador deles chamava-se Deus. Esse povo liberto não é povo para se tornar só mais um povo. É povo que Deus quer conversar com eles, requer deles a adoração, requer deles seu coração, requer deles sua família, seus filhos, requer deles consagração, requer deles honra e dignidade, porque levará o nome dele. As nações têm seus reis, mas o Senhor Deus não é só o rei de uma nova nação. O Senhor Deus é o Pai, o Senhor Deus é o amigo, o Senhor Deus é o que dá alimento, o Senhor Deus é o que orienta, o Senhor Deus é o que disciplina, o Senhor Deus é o que cuida, o Senhor Deus é o que pastoreia. Judá se tornou sim o seu santuário, Israel sim se tornou o seu domínio. A natureza vibrou, se alegrou, se expressou e o salmista se admirou. E então, depois dessa admiração tão grande, ele diz, mas eu tenho uma coisa a mais a dizer. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó.
O salmista reconhece a honra e a dignidade do Deus de Jacó. Todas as vezes que vem essa expressão, o Deus de Jacó, e essa expressão recorre à aliança, ela recorre ao acordo que Deus fez com Abraão e que depois o seu filho Isaque herdou e que também Jacó herdou. Então, a presença do Deus de Jacó, o Deus de Jacó é assim, a presença daquele que fez compromisso com esse povo, a presença daquele que agiu com poder no meio desse povo, a presença daquele que tem um plano para este povo, a presença daquele que sempre estará agindo por este povo. E a palavra de Deus diz, estremece, ó terra. Note que a saída do povo foi uma questão muito regional. O Egito, foi o mar, foi a entrada para o deserto de Cádiz e outros lugares. E depois de 40 anos, é a saída do deserto de Cádiz e o acesso a Jericó, a zona sul de Canaã. É uma coisa muito regional. Só que quando o salmista usa a expressão estremece, ele não diz estremece região, ele diz estremece existência. Estremece criação conhecida. Conheçam o que é a presença do Senhor. E a presença do Senhor, o entendimento da presença do Senhor, estar na presença do Senhor é estar debaixo das suas orientações, debaixo da sua forma de governo. Estremece, ó terra, na presença do Senhor. O Senhor se faz presente no nosso meio através do seu Filho Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, que no nosso meio nos comunica os benefícios da obra do mediador. Estremece, ó terra, na presença do Deus de Jacó, porque a presença do Deus de Jacó é tão poderosa que ela não faz só um movimento regional, mas a presença do Deus de Jacó faz com que toda a terra estremeça. O seu nome, o poder do seu nome é estremecedor. O versículo 8 conclui esse salmo dizendo: vocês querem conhecer quem é esse Deus que faz tudo estremecer? Esse Deus converteu a rocha em lençol de água. Vocês conhecem a história. Desde a saída do Êxodo lá de Êxodo 12 para frente, Êxodo 14, Êxodo 19, Êxodo 20, por toda aquela andança do povo de Deus, e por muitos momentos se percebeu de maneira muito evidente coisas muito sobrenaturais. E uma delas, talvez uma das maiores, foi quando a água saiu da rocha. Porque isso é muito contrasensorial. Como é que você pode imaginar a água sair de uma pedra seca? Mas o povo já havia perdido um pouco a noção de quem era o Deus que estava com eles e que tinha feito tanto por eles e que estava ali ainda. E quando então Moisés toca com a vara na rocha e a rocha derrama água, aquilo era para que o povo lembrasse, dissesse para os seus filhos: este é o nosso Deus. Isso o nosso Deus faz. Isso papai e mamãe sempre falaram para vocês. Isso é o Senhor. E o que era aquela rocha seca, tornada em água, senão uma demonstração muito incipiente, é verdade, mas para nós nada incipiente, para nós uma explicação inclusive. Se não seria aquele que um dia disse: quem tem sede, eu mato a sede, venha a mim e beba.
O Senhor Deus transtorna a terra, estremece a terra, porque traz o seu Filho para ser a água. Ele converte a rocha em lençol de água. Não é um copo de água, é um lençol de água. Assim é o Filho de Deus. E o transtorno que isso causa é de tal maneira que o que antes era uma sequidão, como no Salmo 126, que nos mostra uma sequidão, mas de repente as campinas do Negueb recebem uma água tão grande que desce dos montes mais altos, que se torna cachoeira. E se olha para aquela terra seca, antes seca e agora úmida, e começa a se ver o verde produzindo as suas plantas, as plantas crescendo, e não tem como não dizer, Senhor, se não for pelo teu poder, essa terra aí não produz nada. Por isso o Salmo termina, e o seixo em manancial. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, meus queridos irmãos, meus amados e amadas irmãs, nós precisamos viver uma vida cristã de uma maneira que compreenda que Deus faz coisas impressionantes. Nós não podemos viver uma vida cristã acostumada aos nossos atos e achar que Deus é como nós, limitados como nós, porque sim, nós somos limitados, tão limitados que nós não podemos dar um passo. O povo não teria força para dar um passo para fora daquelas cadeias que o prendiam. Este povo não tinha essa força e não há nenhum povo que tenha essa força em si, se alguém não o fizer por ele. Mas esse é o amor de Deus pelo seu povo, que sempre faz coisas extraordinárias. Você, como povo de Deus, precisa crer que Deus faz coisas extraordinárias, sim. E até quando os seus olhos não veem, Deus continua fazendo coisas extraordinárias, sim. E nós somos ensinados a orar ao Senhor para dizer, Senhor, ensina-nos, mostra-nos, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Enquanto muitas vezes nós estamos preocupados com os nossos problemas e às vezes lamentando os nossos problemas, é possível que a terra esteja jubilando, esteja festejando e esteja glorificando de uma maneira que os nossos olhos não estão vendo, mas montes estão saltando, carneiros estão vibrando, como diz o texto aqui, rios estão se rendendo à glória do Senhor, mares até. É uma figura de linguagem, mas explica um pouco do que é a criação que glorifica o Senhor em toda e qualquer situação. A terra continuará a sentir o estremecimento do que é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo através da vida dos cristãos, através do compromisso que eles têm com a glória do Senhor, através da sua vida, da sua entrega, da sua paixão, do quanto eles vibram verdadeiramente pelo crescimento do reino de Cristo, até o dia que Ele volte. Deus já converteu a rocha em lençol de água. Agora tem que beber. Os cristãos já bebem desse lençol de água. Mas o mundo, bilhões do mundo, morrem em sede absurda, com lençóis de águas espalhados em todos os cantos, em todos os lugares. Que o Senhor nos dê graça para que a nossa vida seja a de entregar um copo de água diariamente àqueles que estão precisando dela, porque sem ela eles morrerão. Assim nós somos chamados para viver. Que Deus nos dê graça para viver como quem tem um Deus por Ele. Que Deus nos dê esperança para viver com a certeza que o Deus de Jacó é Deus de aliança. Não nos desampara. Em momento algum nos desamparou. Nunca nos desamparará.